Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Medcast do Sertão, um podcast produzido pelos estudantes de medicina da Faculdade de Medicina do Sertão. Hoje a gente trouxe aqui a professora Ana Paula. A gente vai falar sobre um tema extremamente importante, que é a ansiedade, algo que atinge muitos estudantes e acho que extremamente importante porque o Brasil é o terceiro país mais ansioso do mundo. E então a gente trouxe aqui a professora e psicóloga Ana Paula. Ana Paula. Olá, Clara, bom dia, gente. Queria primeiramente agradecer o convite, né, por estar aqui. Queria, inclusive, parabenizar, né, parabenizar você, parabenizar todos os alunos, né, tanto por esse projeto maravilhoso, como por toda essa estrutura, por esse trabalho. Tá incrível, né? Assim, dá muito orgulho, né, para a gente, pelo menos para mim, enquanto professora, ver esse empenho, essa dedicação, esse zelo, né, que vocês estão tendo com esse trabalho e também a potencialidade que esse projeto tem. Então, parabéns. Obrigada. A professora Ana Paula faz parte também da nossa instituição. Ela faz parte tanto do núcleo de professores quanto do NAP. A senhora pode falar um pouquinho sobre ele? Então, gente, o NAP, que é o Núcleo, né, de Apoio Psicopedagógico, ele foi criado, pensado a partir de uma demanda, certo? Que, obviamente, a gente, quando vai pensar, né, numa faculdade, principalmente numa faculdade de medicina, que são 6 anos, né, vocês passam aqui, e as demandas em relação a tanto a questão do desenvolvimento, né, do desenvolvimento acadêmico, como também as demandas emocionais e comportamentais. Então, pensando nas questões cognitivas, né, de aprendizado, também as questões emocionais e comportamentais, a gente entende, né, que o estudante de medicina tem, diante, obviamente, não só por ser um curso integral, um curso que tem uma carga horária mais extensa, e, obviamente, mais exigências, né, de alguns níveis e questão de avaliações e etc., como você muito bem sabe, foi necessário pensar numa estratégia justamente de como a gente vai acolher esse estudante e como é que a gente vai pensar em estratégias de intervenção diante das demandas que eles possam apresentar dentro dessas 3 dimensões: cognitivas, comportamentais ou emocionais, ou as 3, ligadas umas às outras. Então, professora, mas vamos lá. O que é ansiedade e quais são os tipos mais prevalentes de ansiedade que aí você consegue ver no âmbito acadêmico? Para explicar o que é a ansiedade, acho que é importante a gente entender que existe a ansiedade normal e a ansiedade patológica, certo? A ansiedade normal é um recurso importante da nossa psique, né? Ou seja, a ansiedade é um recurso da nossa psique que vai ser ativado em situações de medo, né, em situações que a gente vai estar em perigo. Por exemplo, eu tenho uma prova para fazer daqui a 2 semanas. Então, a minha ansiedade ela vai ser ativada de alguma forma, porque eu preciso me preparar para essa prova. Então, querendo ou não, a ansiedade dita normal, ela é um recurso importante, né, do nosso organismo, da nossa psique, que precisa ser ativada para que a gente possa se preparar para. Por exemplo, obviamente eu vou sentir ansiedade se eu tenho uma apresentação de um trabalho amanhã que é importante e que vale nota. Obviamente que eu vou sentir ansiedade se eu vou precisar me preparar para uma viagem para um lugar que eu não conheço, né? Obviamente que eu vou me sentir ansiosa se, sei lá, o time que eu gosto ou um evento importante para mim vai acontecer. Então, são coisas, eventos, certo? Reais, certo? Da realidade, que vão me despertar sentimentos, certo? E sensações no meu corpo que são ditas normais, que sim, provocam esse mecanismo ansioso, tá? E que preparam a minha mente, preparam o meu organismo, de alguma forma, para encarar determinadas situações, certo? Então, a ansiedade, ela precisa, de alguma forma, ser ativada para que a gente de algum modo, entenda que aquela situação vai acontecer, certo? Que a gente se prepare para aquilo, certo? O que a gente vai chamar, no caso de quando a ansiedade está patológica? É quando a ansiedade, certo? Esse estado, ela começa a estar intensa, de modo irreal e de modo prolongado. Ou seja,
se transforma em um quadro que é intenso, irreal e de modo prolongado, então essa ansiedade ela começa a dar sinais de uma ansiedade patológica e que precisa já ser avaliada, certo? Para a gente compreender se realmente a pessoa vai estar dentro de um quadro, no caso, de um transtorno de ansiedade. Tá? Porque isso, inclusive, é uma coisa bem complicada, tá, gente? Eu acho que é importante também eu falar aqui para vocês que hoje, no nosso tempo, né, nós vivemos um tempo ansioso. Né? A ansiedade é um dos modos como o ser humano hoje em dia opera. Né? A gente meio que virou produto, né, nessa sociedade do consumo. Então, tudo que é da nossa subjetividade, tudo que é das nossas emoções, dos nossos sentimentos, parece que tudo isso virou uma categoria a ser consumida, virou uma categoria a ser, na verdade, até muitas vezes ignorada, escondida. Então, os processos de subjetivização, sabe, do ser humano hoje, da pessoa moderna, ela tende a já ter, né, esse cunho mais ansioso, porque a nossa sociedade, o sistema neoliberal faz com que a gente seja toda hora produto, né? Ou seja, a ideia de ser útil, precisamos ser útil. Né? E nessa ideia de ser útil, preciso ser útil o tempo todo, a gente perde uma noção até de humanidade, né? De entender que o que é ter uma vida útil. Né? Ter uma vida útil é eu fazer coisas, cumprir itens de uma lista, ou ter uma vida que vale a pena ser vivida, sabe? Então, assim, é algo que a gente precisa estar realmente atento, né, nesse contexto, e entender que essa ansiedade, quando ela vai se transformar em algo patológico, no caso, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque há uma banalização do diagnóstico hoje, né? Há uma psiquiatrização da vida. Então, certo, a gente vive numa sociedade que está toda hora, né, engatilhando essa ansiedade, porque a gente vive com hiperestímulo, né? A gente tem um celular, a gente mal acorda, já vai pegando o celular, né? O celular. Isso são hiperestímulos. A gente consome café toda hora, Coca-Cola, que são outros elementos que hiperestimulam também a nossa cognição. Enfim, ambiente estressante, uma rotina que não nos ajuda, né? Uma rotina que a gente chama até, na psicologia a gente chama de rotina, às vezes uma rotina ansiosa, uma rotina muito deprimida, a depender de como eu organizo essa rotina, certo? Uma rotina sedentária, uma rotina em que eu não organizo bem a minha alimentação, que eu não consigo me enxergar bem não consigo conhecer o que é melhor para mim. Né? Uma rotina em que eu viro produto, ou seja, eu sou uma pessoa que só viro um robozinho que compra itens de uma lista. E que siga uma programação. Né? E cadê a pessoa? Tem um filósofo que eu sigo, né, da minha linha de estudo, inclusive na psicologia, que diz que, porque um dos sentimentos, né, que despertados pela ansiedade, desse processo, né, porque a ansiedade é um processo que desperta diversos sintomas, alguns dos sintomas, não sei se você me perguntou, sintomas. Vai falar. Tá. Mas um dos sintomas que a ansiedade, né, desperta, um dos sentimentos é da angústia. E tem um filósofo que eu gosto muito, que chama Heidegger, e é um filósofo alemão, e ele traz assim que a angústia é uma das nossas condições enquanto humanos. É o que nos liga à vida. Ou seja, estar angustiado faz com que a gente desperte para a nossa humanidade. Peraí, eu estou vivo. Né? Se algo me angustia, algo me movimenta. Muitas vezes, na automatização dessa vida utilitária que a gente tem, da nossa modernidade, em que eu sou um ser que, para produzir, um ser produto que produz, só faço produzir, a gente fica muito no automático.
E a angústia, ou seja, os processos ansiosos, muitas vezes, podem ser justamente, né, isso obviamente dentro de uma questão existencial, psíquica, né, são processos psíquicos, é um despertar da nossa humanidade de dizer, mas espera aí, cadê você? Né? É o movimento da nossa própria humanidade nos chamando assim, cadê você? Já pegando esse gancho da senhora, quais são os sintomas que a gente pode ver na ansiedade? Veja, a ansiedade tem diversos sintomas, inclusive existem os mais conhecidos e os menos conhecidos, certo? Os mais conhecidos são os clássicos, ou seja, do ansiedade, vamos lá, dos mais clássicos da normal, que é frio na barriga, o coração acelerado, uma sudorese, a pessoa pode ficar nauseada, a pessoa tem taquicardia, a pessoa fica ofegante, pensamentos acelerados, certo? Pode, sim, obviamente, ficar, né, cansado, fadigado, uma tensão muscular, essa região aqui, né, do corpo fica muito tensa, dores intensas na coluna, dores de cabeça, desconfortos gastrointestinais, né, diarreia, até a pessoa pode chegar a ter, certo? Então, são sintomas que podem, inclusive, estar na ansiedade normal. Eu estou ansiosa para uma prova e eu posso sentir tudo isso, tá? Mas quais são os outros sintomas que precisam ter a nossa atenção, tá? Que aí ficam intensos, né? E de modo que já começam a transitar para o irreal e de modo prolongado, como eu falei para você, que é quando se configura justamente um quadro patológico, certo? É quando, além de todos esses sintomas, a pessoa sente isso frequentemente. Veja, você sente isso frequentemente. Tudo isso que eu falei. Se já é desconfortável você sentir isso, um dia, 2, né, até aquela determinada coisa, até aquele objeto que é, né, da sua ansiedade, que desperta a sua preocupação, a sua ânsia, até aquilo ali acontecer, você está sentindo aquilo, imagine quando a pessoa não tem nada exatamente que está, nenhum objeto real que provoque aquilo tudo. Eu não tenho uma coisa, eu não tenho uma prova para fazer. Eu não tenho uma seleção, eu não tenho algo específico, mas eu vivo me sentindo assim. Não, mas tem isso, tem aquilo, mas não tem nada muito específico, sabe? E eu vivo me sentindo assim. E, para além disso, alguns sintomas que também nos chamam a atenção. Por exemplo, pensamentos intrusivos. O que seriam esses pensamentos intrusivos? Que também estão na ansiedade normal, só que na ansiedade patológica, ela se configura de uma forma muito mais preocupante e de modo mais delineado. São pensamentos de catástrofe, são pensamentos negativos, pessimistas. Quando você vê uma ponte se atirar, ou que o mundo vai acabar amanhã, ou tu vê algum tipo de notícia. Ver uma ponte se atirar já é um pensamento um pouco mais... Já é um pensamento um pouco depressivo. Eu não diria que é intrusivo, né? Mas, sim, é por aí. Por exemplo, eu tenho... Vou fazer uma comparação bem mais clara, para ficar mais fácil de a gente entender. Digamos, eu vou falar a prova porque é o que vocês vivem aqui, tá? Eu tenho uma prova para fazer... uma prova de UC, né? Eu tenho uma prova para fazer ou um trabalho para apresentar na sexta-feira. E eu estou desde hoje já com sintomas ansiosos. Hoje né? Na quarta-feira. Eita, eu não poderia dizer o dia, né? Pode sim, ó, quarta-feira. Então, eu fico nessa preocupação, né? Ou seja, a minha ansiedade dita normal. Tá normal? Tá normal. Ô, minha gente, vocês ficam falando, aí eu fico pensando que está errado. A ansiedade dita normal vai ser aquela coisa de... Eu fico apreensivo, certo? No caso, eu fico apreensiva em relação àquela determinada coisa que vai acontecer na sexta-feira, certo? Eu posso ter algum desses sintomas que eu falei para você, a sudorese, um pensamento um pouco mais acelerado, um taquicardia, quando eu penso naquela determinada situação. Quando ela já está patológica, aquilo vai ficar muito mais intenso, a ponto de eu perder meu sono, certo? A ponto de eu conseguir isso influenciar em outros aspectos da minha vida,
né? Eu vou ter uma desregulação do meu humor muito grande, eu vou ficar muito irritadiço. Isso vai afetar as minhas relações. Ou seja, por conta dessa situação na sexta-feira, eu desconto nos meus amigos, nos meus familiares. Eu não consigo me concentrar em outras coisas. Sei lá, eu tenho uma prova na sexta, mas eu tenho que trabalhar. Hoje e amanhã eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada, né? E os pensamentos intrusivos chegam de vai ser uma porcaria, sei lá, sabe? Vai ser horrível. As pessoas vão rir de mim. Eu vou ser humilhado, eu vou ser humilhada. Vai acontecer uma coisa horrível. E esse pensamento é tão forte, é tão real, essa antecipação desse medo, sabe? Do que vai acontecer. Essa tentativa de controlar algo, né, na sua cabeça ali. É tão forte que a pessoa não suporta e muitas vezes ela nem vai. Ela nem vai, né? Ela nem chega aí. Ela geralmente se esquiva da situação, né? Ou se vai, ela passa mal, ela não consegue, né? Ela não consegue dar o melhor dela, ela passa mal. Algo acontece, sabe? Então, isso já é um sinal, tá, gente? De que algo não está legal. Se a ansiedade ela começa a afetar outros aspectos da tua vida, você não consegue, né, de algum modo se regular diante das suas demandas do seu dia, né? Você tem outros aspectos da sua vida. Se aquilo ali toma toda a sua vida, então isso não está normal, tá, gente? Então a gente precisa buscar ajuda. Um pensamento ansioso, ele pode, né? E aí é uma coisa muito importante, Clara, também de falar. A gente minimiza muito. Como nós vivemos no modus operandi, a nossa sociedade atual, né, o nosso tempo moderno, o modus operandi é esse modo ansioso pela sociedade neoliberal que a gente vive, né, esse modo utilitário de se viver, né, essa sociedade do cansaço, hiperprodutiva. A gente minimiza muito dos sintomas, muitos dos sinais que a gente vai apresentando, né, de que as coisas não estão legais. E, querendo ou não, a ansiedade patológica é uma preditora do transtorno depressivo, né? Então, se a gente já inicia um quadro de um transtorno de ansiedade, ela já é ali uma preditora também para a gente, de alguma forma, entrar também, né, num transtorno depressivo. Porque questões, inclusive existenciais, já vão estar ali. Né? A pessoa já pode estar ali querendo velar, porque a ansiedade, como eu te falei, né? A angústia é um dos sintomas que é causado. Você sente tristeza também. As pessoas pensam que pessoas ansiosas não sentem tristezas, não. A pessoa fica triste, a pessoa se sente frustrada. Por quê? Porque a pessoa tem muito medo de fracassar, tem medo de errar. Né? Tem um traço em algumas pessoas muito ansiosas que é o perfeccionismo, né? Tudo tem que sair muito, muito perfeito, tudo tem que sair muito lindo, tudo tem que sair tá ali na retinha. É um traço de uma pessoa que tem uma ansiedade patológica também, o perfeccionismo, né? E a procrastinação, né? É preguiça, não é preguiça. É porque a ansiedade está tão desregulada que a pessoa não consegue executar o que precisa ser executado. Não é preguiça, não. Não é irresponsabilidade. É ansiedade desregulada, que já pode ser um quadro de transtorno, sim. E que já precisa ter uma intervenção. Certo? E aí, assim, tem diversas coisas que a gente precisa olhar, porque realmente é um transtorno que tem diversas complexidades, diversas causas, diversos fatores que estão ali contribuindo, certo? Sociais, culturais, ambientais, existenciais, psicológicos, certo? E que a gente tem que ter todo um cuidado, sabe, quando a gente fala sobre. Hoje existe uma banalização também, né, em relação a como a gente aborda os assuntos. As mídias sociais são extremamente importantes para levar informação e, né, precisamos desse recurso. É muito importante, mas também esse consumo exacerbado essa hiperestimulação das redes também nos prejudica, porque um dos fatores também, e isso eu trago até uma pesquisa que eu estava vendo esses dias, que a geração dos anos 2000 para cá é a geração que mais desenvolve o transtorno e mais tempo passa para conseguir
sair da situação, sair não, no caso, entrar em remissão. Ou seja, em uma média, para poder entrar em remissão, 10 anos. Então, professora, era isso que eu queria tocar nesse assunto. Era um dos temas da gente. Se era mito ou verdade que a ansiedade tem cura, ou que a pessoa pode ter alta da terapia por já estar estável o suficiente. Eu queria saber como é que é isso, se tem como isso acontecer. São duas perguntas diferentes, né? Em relação ao transtorno de humor da ansiedade, né? Quando você tem um transtorno de ansiedade, no caso, você já tem, né, um quadro patológico, não é especificamente você tem uma cura, né? Hoje a medicina tem todo um cuidado, tá? Hoje a psiquiatria tem todo um cuidado, e a psicologia também, obviamente, um cuidado em se falar de cura. Quando a gente fala em transtornos mentais, saúde mental, né? Em relação a alguns transtornos específicos, principalmente. O que a gente pode falar quando se trata principalmente de um transtorno de humor? A gente pode pensar em outras estratégias, né? Existem diversas opções de tratamento, certo? E a necessidade de tratamento, que eu acho que é a primeira questão, né? A necessidade de um tratamento, a necessidade de uma intervenção, né? E esse tratamento ele tem diversas possibilidades, né? Desde medicamentoso, a terapia, a você combinar exercício. Na verdade, o que é melhor, né, digamos assim, é a combinação, né? Porque se nós somos seres complexos, somos seres plurais, somos seres que temos diversos aspectos que precisam ser trabalhados. Não adianta eu só tratar uma determinada situação, principalmente quando a gente fala de saúde mental, que ainda mais de um transtorno que é multifatorial, só com apenas um tipo de intervenção. Aí eu vou tratar apenas com uma intervenção medicamentosa ou só com a psicoterapia. Obviamente que tem casos e casos. Existem casos que a gente consegue entrar, digamos assim, fazer com que a pessoa consiga entrar em remissão. O que seria essa remissão? A pessoa encontrar uma estabilidade, né, no seu quadro, só com a terapia, né? Ou existem quadros, e aí depende do paciente, que a pessoa precisa realmente, para poder ficar estável, precisa da medicação, né, de modo a longo prazo, né, ou talvez até a vida toda. Adotar novos hábitos, mudar a rotina, né, fazer novas escolhas. Então, depende muito de quem é essa pessoa, né? Então, não tem como a gente dizer, isso vale para todo mundo, ou isso vale para... Não, quando a gente fala de saúde mental, a gente não tem como falar de ser humano, a gente não tem como estar generalizando, não, tá? Então, tem que ter esse cuidado em relação a quando a gente vai falar de cura e tal. Não, tem tratamento, tem como a gente tratar, a gente tem diversas possibilidades de intervenção, né? Estratégias terapêuticas hoje, né? Ferramentas e tecnologias bacanas, certo? Importantes, que podem ser utilizadas nesse tratamento e que a gente consegue, sim, maravilhosos resultados, tá? E que faz com que essa pessoa consiga ficar estável e lidar com os seus quadros e possíveis crises, né? Retorno de crises, sem precisar, muitas vezes, até retornar à medicação, sem precisar de coisas que precisou da primeira vez, entendeu? Mas é como eu estou te dizendo, depende de cada caso. E em relação à alta de terapia, essa questão de alta de psicoterapia é uma questão muito também particular, porque depende muito do caso do paciente, né? Então, isso é uma questão muito particular de cada processo. Porque na psicologia, a gente fala que cada caminhar com o paciente é um processo, né? Um caminhar diferente, é uma jornada diferente. Então, a depender do que se apresentou para a gente ali, né? Da evolução, de como aquele paciente consegue, certo? Lidar com suas dores, seus problemas, suas questões sozinho, a partir de um certo momento, aí a gente vai avaliar junto com ele se ele consegue ou não ficar realmente sem, né, o profissional de psicologia. E que, na verdade, é importante que isso em um momento aconteça,
né? Para nós da psicologia, a gente precisa preparar o paciente para que isso em algum momento aconteça. A gente não tem como prever exatamente o dia, a hora exata, mas o nosso trabalho é para que isso em algum momento aconteça realmente. Infelizmente, tem muita gente que depende muito dos psicólogos aí de plantão, não tirem férias. Precisamos, mas isso não significa que se um processo acaba, você pode retomar depois em um outro momento da vida, mas você não pode passar uma vida inteira dependendo de uma outra pessoa, porque a ideia da psicoterapia é que você se torne livre para si mesmo. Justamente isso. Então, professora, puxando para o âmbito acadêmico, o que é que pode piorar os sintomas de ansiedade no estudante, no universitário, independente do curso? Bem, tem diversas coisas que podem piorar, certo? Do que eu observo, eu vejo que alguns comportamentos, né, algumas escolhas fazem com que isso se torne algo mais difícil, tá? Como eu falei, e até, acho que trazendo até a realidade aqui de vocês, que tem, obviamente, algumas especificidades. Porque, querendo ou não, o estudante de medicina tem algumas especificidades. Eu trabalho com outros estudantes também, mas tem algumas especificidades. O estudante de saúde tem umas especificidades bem próprias, assim. Então, quando a gente vai falar sobre o que vai piorar, né? Essas escolhas, por exemplo, como é que é a rotina, como é a organização da tua rotina, como é que você consegue planejar a tua vida, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa entender que se tem uma carga horária extensa, principalmente vocês, né, de medicina, que tem uma carga horária realmente extensa, né? Eu preciso planejar essa minha rotina. Não adianta ir levando assim e vendo no que vai dar, né? Ah, professora, eu não consigo. Então, peça ajuda a quem consegue, né? A quem consegue junto com você. Aos profissionais, a gente tem profissionais aqui disponíveis, né? Não consigo, não tenho em alguém, se alguém não tiver, né? Profissionais como a gente, vocês têm aqui o NAP. Procura alguém, um colega, alguém da família, algum amigo que possa te ajudar nesse planejamento dessa rotina. Essa rotina ela precisa ter, né, os momentos da carga horária, né, ali no caso acadêmica, a carga horária de estudo possível, ou seja, não é a irreal, né, que aí a irreal você vai estar num sentimento ansioso. Aí você vai estar alimentando a sua ansiedade. Não, é a real, é o que você consegue, certo? Dentro desse planejamento. E também, dentro desse planejamento, dessa rotina, precisam ter outras coisas que vão te nutrir, certo? Porque a ansiedade, ela não desperta justamente a vontade de conexão com a vida, né? Desperta várias emoções. Então, a gente precisa ter o tempo de lazer. Lazer é uma coisa extremamente importante para nós, seres humanos, certo? E a gente negligencia muito isso, porque vivemos nessa sociedade utilitarista. Né? A gente não pode ter lazer, porque é errado, né? A gente ter um tempo para assistir uma coisa ou ter um tempo para fazer. Não, a gente precisa desse tempo. O lazer é algo extremamente potente para, inclusive, o potencial criativo humano. O lazer, o não fazer nada, o descanso. O seu cérebro não aguenta, o seu cognitivo não aguenta tanto estímulo. Inclusive, é justamente essa hiperestimulação, muitas vezes, que faz o seu cérebro se cansar, se estressar, e é esse estresse, muitas vezes, orgânico, que leva a um quadro ansioso, certo? Então, assim, é extremamente importante ter dentro desse planejamento, dessa rotina, também ter o espaço de lazer, também ter o espaço para você ter com a sua família, com a sua rede, né? A sua rede de afeto, a sua rede de apoio. Seus amigos, sua família, seu companheiro, seus filhos, né? As pessoas que fazem com que você se conecte com quem você é. Porque você não é um robozinho que cumpre tarefas e nem é só um estudante, né, que vai ser uma hora um profissional. Você não é só aquilo. Você é muito mais do que isso. E aí você precisa, inclusive, muitas vezes, desses outros espaços para que você se recorde disso
e aí possa potencializar, né, isso em você. E aí, além disso, também, ter o cuidado com a alimentação, né, uma alimentação muito rica em açúcar, em gordura, prejudica o consumo de certos alimentos. A gente sabe que ricos em açúcar, chocolate, doces, massas, café, Coca-Cola, energéticos, drogas, álcool, remédios. É interessante isso porque, assim, essas substâncias, né, elas têm um poder de, a priori, moderar alguns dos sintomas. Porque a gente vive a sociedade do quê? Do cansaço. A gente está hiperestimulado cognitivamente, né? O nosso cérebro não para cognitivamente de pensar, raciocinar. Automaticamente as nossas emoções são negligenciadas. A nossa ansiedade ela é despertada justamente porque a gente teme sentir certas coisas, eu temo ser frustrada, eu temo fracassar, eu temo me dar muito mal na prova, eu temo que as pessoas me olhem e me julguem, eu temo que eu seja um profissional fracassado, que as pessoas me olhem assim. Então, eu estou toda hora fugindo de sentimentos que são densos, de emoções. Estou toda hora negligenciando essa parte da minha vida. E estou toda hora só hiperestimulando a cognição, né? A percepção, a atenção, a memória. Eu viro praticamente um robozinho mesmo, né? E aí, nessa historinha, eu busco substanciazinhas da felicidade, né? Entre aspas. E as combinaçõezinhas das substâncias. Né, queridos? Era esse um dos tópicos também, que era a questão do uso indiscriminado dos medicamentos, que a gente vê bastante o aumento do uso de medicamentos no âmbito acadêmico, né, de forma indiscriminada. E aí era algo que a gente ia tocar nesse assunto a respeito de como é que a gente pode evitar o uso desses medicamentos e conselhos que a senhora pode dar para os alunos de forma que eles consigam controlar a ansiedade sem precisar desses medicamentos ou formas de estudo sem precisar das combinaçõezinhas que ocorrem aí no âmbito acadêmico. Claro, vê só. A primeira questão veja, dentro desse contexto todo, né? Diante de pressão, né? Porque você falou o que é que leva as pessoas a ficarem, né, também ansiosas. Tem a pressão familiar, tem a autocobrança, né? Tem muitos também que a distância da família, a transição de vida, né? Antes, sei lá, você era um estudante do ensino médio, agora você é um estudante da faculdade, né? Acadêmico de um outro curso para outro curso, a transição, as mudanças de vida em relação ao tempo, à idade, a dinheiro, as instabilidades da vida, as incertezas. Então, são várias coisas que vão demandando, né? E quando a gente fala, por exemplo, no curso de vocês, que, né, na medicina, é um curso que demanda... É uma carga horária extensa, é uma pressão muito grande que vocês também têm, né, em relação a desempenho, né, a responsabilidade. Né? Vocês lidam com a saúde das pessoas, mas vocês lidam também, né, e vão lidar bastante com dor, sofrimento, com a morte. Né? Então, não é algo tão simples. Isso exige. Exige. Né? Então, causa estresse, obviamente, tá? E aí, essa é uma preocupação, certo? Quando a gente vai ver os estudos da quantidade, né? Hoje, os estudantes de medicina, eu já estou puxando aqui para estudante de medicina, porque da área de saúde são os estudantes que estão mais ansiosos, mais depressivos e com maior risco e a maior taxa de suicídio da área de saúde, certo? Tanto de estudantes quanto também de profissionais já formados. Né? Então, isso é um dado realmente preocupante. Certo? E aí, quando a gente pensa, eu vou aliviar isso aqui que eu estou sentindo com remedinhos e combinações.
Sim, inicialmente, como eu falei, né, a neuroquímica da coisa funciona. Inicialmente. Assim, primeiras semanas. Depois você vai desenvolver uma coisa chamada vício naquilo ali. Por quê? Vício porque você precisa continuar não sentindo aquilo. Você não quer sentir o incômodo, a dor, o sofrimento que é os pensamentos intrusivos, o pensamento acelerado, o medo de sentir o medo. Veja, eu já escutei isso de diversos pacientes ansiosos que tinham tipos diversos de transtorno de ansiedade. Eu tinha medo de sentir medo. Então, eu prefiro tomar alguma coisa para dopar o medo de sentir o medo. O medo de sentir tristeza. Como se as emoções fossem algo assim, uma demonização. Eu não posso sentir coisas que são próprias minhas. Inclusive o medo de pensar também. Não importa o assunto. Ações assim terríveis no pensamento, né? Diante. E aí, veja, a gente lida com isso e você me pergunta, Ana, e aí, o que é que a gente faz? Como é que a gente pode lidar de outra maneira? Primeira coisa, informação. Vocês têm acesso à informação, certo? Mas procuram? Não. Primeira coisa. Acesso tem, procura? Não, não procura. Segunda coisa, buscar ajuda. Tem acesso? Não é todo mundo que tem. Quando a gente fala de todos os estudantes de saúde, infelizmente. Mas quando eu falo, por exemplo, dos estudantes de medicina, né, da maioria das faculdades que tem núcleos de apoio psicopedagógico, que tem acesso, né, procuram? Não. Por que não procuram? Preconceito, estigmatização, eita! O estereótipo da saúde mental, né? De que saúde mental não é o mais importante, né? Que se eu for falar do que eu estou sentindo, se eu for trazer esses sintomas, é o doido. Ah, tá lá no NAP, Ih, tá doido. Ih, vai falar com Ana, vai falar com Berg, vai falar com Mazé. É doido, é perturbado, é fraco das ideias. E esse lugar de vulnerabilidade, esse lugar de fraqueza, que o sofrimento mental ainda é colocado, certo? É uma das coisas que mais prejudica, certo? O acesso à ajuda. Porque precisamos. São dados, né? Não é uma coisa que eu estou criando aqui, ou uma pessoa especificamente está passando. É um dado. O estudante, ele tem, sim, certo? Um índice de estresse muito grande que leva ele a quadros de ansiedade e depressão durante o curso e após o curso. Porque depois, no começo do curso, tem vários artigos que falam, tá, gente? E aí eu estou trazendo novamente, mais uma vez, especificamente medicina, porque é o que a gente está aqui, tá? Em medicina, a gente tem alguns pontos críticos, que é o começo do curso, que é a fase de transição, adaptação, demandas, principalmente esse processo de adaptação, a metodologia, a conhecer pessoas novas, a carga horária, de entender que, né, a questão também de fazer novos laços, de refazer as redes de afetos, porque muitos se mudam, né? Então, você perde todas as suas redes de afeto. E aí você tem que refazer as suas redes de afeto, de apoio, né? Com pessoas estranhas. E outra questão também que é muito forte no ambiente acadêmico médico, a competição, né? A competição que é, obviamente, já é vinda desde a questão do vestibular. Porque o vestibular médico é o mais disputado do país. Então, isso já é incentivado desde esse processo aqui. E aí vocês chegam com essa demanda muito forte, já chegam com esse processamento aqui dentro, né? Então, ao invés de construir essa construção dessa rede de afetos é um pouco mais difícil, principalmente dentro desse processo de adaptação, né? De compreender o que é que está acontecendo, de tanta novidade, né? E a falta de suporte uns com os outros, de achar que o colega é meu inimigo,
Poxa, mas ele é seu futuro colega de trabalho. É a pessoa que poderá te estender a mão, inclusive, lá no internato, lá na residência. E aí vocês passam por esse processo, digamos, de começar a construir essa rede de afetos, mas chega lá no internato, chega lá no momento de inseguranças novamente. Né? Será que eu vou ser capaz de lidar sozinho com uma urgência, uma emergência? Né? Será que eu vou ser um bom profissional? Será que eu vou ser um bom médico? Será que eu vou ter sucesso? Né? Será que eu vou fazer uma besteira e acontecer alguma coisa com alguém? Meu Deus, e agora? É um outro processo de estresse. E o terceiro momento crítico, que é a saída, né? A inserção no mercado de trabalho. E agora, o que é que eu faço? Será que eu vou conseguir assimilar tudo que eu aprendi esses anos inteiros? E aí o novo processo de competição, que é residência. Né? Vou conseguir entrar numa residência? Será que eu vou? Será que eu não vou? Veja os processos de estresse que vocês vivem durante esses 6 anos e após os 6 anos também. Então, aí você me falar que nesse período todo não está tudo bem. Eu estou super feliz, estou tudo tranquilo. Não, gente. É estresse, vejam, fatores estressores, certo? Levam a um quadro de adoecimento, porque o estresse vai mexer com a homeostase do teu corpo, vai estressar todos os teus sistemas e, obviamente, vai causar um quadro ansioso. E que pode se transformar, esse quadro ansioso, como a gente já conversou, prolongado e de modo intenso, vai se transformar, assim, num transtorno de ansiedade, num transtorno de humor, que pode levar também à depressão e sabe-se mais lá o quê. Entende? Então, assim, você tem acesso à informação, você não usa. Você tem acesso aos profissionais, você não utiliza. Né? Porque saúde mental, veja, você é profissional de saúde e você ainda olha para a saúde mental como se fosse algo da fragilidade humana. Né? Poxa, a saúde mental é algo tão importante, Eu nem gosto nem dessa separação, sabe, Clara? Eu acho que a gente separa para estudar mesmo, né? Separa os órgãos, a saúde física. São separações cartesianas feitas pela modernidade, né? Pela medicina, inclusive, para fins de estudos científicos, obviamente. Mas ser humano não tem uma coisa de separação. Uma doença, quando ela vem com todos. A gente tem que olhar todos os fatores. Então, eu não vou olhar para um quadro de ansiedade e eu vou olhar só o fator orgânico, pelo amor de Deus. Existe o fator biológico, social, cultural, espiritual, existencial, psicológico. Tem tudo ali. Né? E esse todo está ali latente, latejando toda hora. Então, não tenho como eu estar... é besteira, é frescura... Né? E você ainda escuta profissionais e estudantes negligenciando. E quanto mais vocês negligenciam o que vocês estão sentindo, o que vocês estão vivendo, o que vocês estão pensando, vai, querendo ou não, agravando a situação. Porque um quadro que poderia ser visto por um profissional, analisado por um profissional competente, né? E entendido com você de que, então, realmente é um quadro ansioso, você teve uma crise de ansiedade, né? Mas ainda não está patológico. Né? Ainda não se transformou num transtorno de humor ansioso, não. Vamos cuidar? Vamos embora cuidar. O que a gente precisa cuidar? Né? Vamos fazer uma psicoterapia, vamos mudar a tua rotina. O que a gente precisa? Né? Como é que a gente precisa organizar ou reorganizar essa tua vida para poder você conseguir não evoluir, digamos assim, esse teu quadro para um adoecimento realmente, né, que provoque um transtorno na tua vida. Então, é isso, assim, né? Não tem muito segredo. Tem um segredo específico? Tem. Não. Gente, procura informação e busca ajuda. E outra coisa, ajuda de verdade. Não é no Reels, tá? Não é no chat GPT, né? E nem com as pessoas que você sabe que só vão, querendo ou não, reforçar pensamentos e frases e discursos que desvalorizam e negligenciam isso, porque muitas vezes essas pessoas também estão tão adoecidas quanto.
E negligenciam também a própria saúde mental e negligenciam tudo na vida delas. Aí você, pelo amor de Deus, não vai buscar essas pessoas, não. Certo? Você vai buscar pessoas que podem até nem estar tão saudáveis assim, mas estão buscando ajuda. Então, essas pessoas vão poder, pelo menos, te ouvir e dizer, vai para cá. Eu não sei te ajudar, não, mas vai para ali, ó. Ali, bate naquela porta. Isso. É você buscar direções. Não tem uma solução final para nada. Só a morte que é a solução final. Que a gente não quer que chegue a esse ponto. Busquem ajuda. Caso você estude aqui na FMS, busque o NAP. Existem profissionais aqui capacitados que podem lhe ajudar. Existem também outras representatividades estudantis que podem lhe ajudar a respeito disso. Então, você não está sozinho. Ok, gente? Fiquem atentos. Inclusive, era um dos pontos, eu queria conversar com a senhora. Quais seriam o primeiro sintoma de alerta para as pessoas que, por exemplo, tem muitos alunos aqui que são extremamente ansiosos, mas não demonstram com aquela facilidade. E qual seria aquele alerta de tipo, poxa, Danilo precisa de ajuda. O que é que a gente pode ver assim? No caso, você fala dos colegas verem, perceberem. De fora, externa, olhasse para você, poxa, Ana Paula precisa de ajuda. Qual seria o primeiro sinal de alerta? Olha, sempre quando há uma mudança comportamental, é algo que a gente precisa observar, certo? Então, assim, eu sempre falo que uma pessoa muito introspectiva, sabe aquela história do tímido, do que... Às vezes uma pessoa que entra em crise mesmo, que chora mesmo, que fala mesmo... Às vezes, não estou falando que ela está saudável, não é nada do tipo, não, mas pelo menos a gente está vendo. Ela está mostrando, né, que ela está sofrendo. Ela está mostrando que ela está sofrendo e alguém vai chegar perto, né, porque ela está pedindo ajuda. Mesmo que ela não esteja pedindo, mas ela está mostrando que ela precisa de ajuda. Então, muitas vezes, o que é mais importante, principalmente quem está perto, é observar as mudanças de comportamento, a pessoa se isolar mais, né? A pessoa ficar mais calada, mudanças de humor, a pessoa está mais irritada, porque às vezes a pessoa achar que ansiedade... A gente tem uma ideia muito errada do que é a ansiedade, né? A ansiedade é só a pessoa que está lá. Estou ofegante, estou tendo um negócio. Não, não é, gente. Não é. E se você está na crise, está no ápice de uma crise, está no ápice de um ataque de pânico, sei lá, certo? Mas, muitas vezes, a pessoa que está num momento principalmente agudo, assim, de um transtorno de ansiedade, né? Ou até num transtorno misto, ansioso e depressivo, ela tem mudança de humor, ela fica mais irritada, ela aparentemente você vê que ela não está dormindo direito, né? O sono dela está desajustado, a questão alimentar está desajustada. Principalmente os colegas que saem muito assim para comer, né? Você sai muito para comer, para beber, vocês vão observar. A pessoa pode ficar muito compulsiva por comida ou por bebida, né? Então a pessoa começa a beber demais, ela perde o filtro da questão do álcool, ela bebe demais, ou ela come demais, ou ela não come mais nada, ela diz que não tem fome, que não tem apetite, sei lá. Então, geralmente, para um transtorno ansioso, o que chama mais atenção é a compulsividade, né? Mas o contrário também pode acontecer, mas geralmente é mais comum a compulsão, em relação à pessoa realmente aumentar o consumo, né, calórico de determinado alimento. E o álcool também. Tá? O álcool também pode ter uma relação extremamente abusiva, tanto com álcool como também com outras drogas, tá? Psicoativas, remedinhos e misturinhas. Exatamente. Então, isso já indica que a pessoa não está procurando cuidado, não. Só porque está tomando Venvanse, clonazepam, não. Isso já está indicando que a pessoa, na verdade, ela está mal. Então, buscar uma forma de escape de uma situação que ela não está conseguindo lidar, né? Então, se ela só lida com as situações da vida dela a partir disso, agora, sem nenhum tipo de acompanhamento profissional, então ela não está bem, não. De jeito nenhum. E diante disso, Ana Paula, quais são as abordagens que a gente pode ter de uma forma de amenizar esses sintomas de ansiedade, em que a senhora pode aconselhar o pessoal, métodos de respiração, relaxamento, o que a gente pode fazer?
Depende muito, assim, de, por exemplo, numa crise de ansiedade, né, a gente precisa observar muito, por exemplo, se for uma pessoa que está tendo uma crise muito acentuada, às vezes ela precisa até ser realmente direcionada até para uma emergência, certo? A gente tem que ter esse cuidado também, gente. Às vezes precisa de uma intervenção médica, tá? Então, às vezes a pessoa precisa ir para a emergência, tomar um certo tipo de medicação para que ela por si consiga estabilizar o quadro, certo? Porque às vezes a pessoa fica com uma agitação psicomotora, um nível de sofrimento tão intenso, tão grande, que só realmente uma intervenção médica faz com que ela consiga estabilizar, tá? Mas, obviamente, que existem outras formas da gente conseguir administrar essa ansiedade, né? Eu até falei da questão da regulação, né? Existem, né? De vez em quando eu trago aqui para os meninos aromaterapia, o uso de óleos essenciais. Existem práticas que podem ser utilizadas, técnicas de respiração diafragmática, técnicas de yoga, de meditação, de relaxamento, exercício físico, né? Uma adequação alimentar, mas eu vou ser bem sincera com vocês. Existem diversas técnicas, ferramentas, possibilidades, né, para a gente poder. E eu poderia passar uma tarde inteira fazendo um workshop disso aqui. Só das técnicas. Mas não vai adiantar muita coisa se a gente não parar para se acolher. Às vezes, o melhor remédio é um abraço. Sabia? Às vezes, o que a gente precisa é de uma conexão. É de um olhar, é de um abraço, é de um colo. E se a gente não tem ninguém por perto para fazer isso, a gente tem que se oferecer. Né? E esse acolhimento, esse colo, esse abraço que é dado, esse afeto, né? E por isso que eu falo rede de afetos, porque é onde a gente se reconhece quem a gente é, porque a gente não, quando a gente está numa crise ansiosa ou com pensamentos muito intrusivos, a gente acha que a gente é o pior ser humano do mundo, é a pior coisa do mundo, é a coisa mais horrível do mundo vai acontecer. E os nossos afetos, ou seja, as pessoas que nos amam e que nos dá afetos, nos lembra que não é assim. Né? Nos lembra de coisas, nos lembra de quem a gente já foi. Né? Há memórias que o celular não consegue guardar. Né? Então, a gente saber quem a gente é e resgatar quem a gente é, ou seja, autoconhecimento, é uma das coisas mais importantes nesse processo. A gente saber quem a gente é, a gente conhecer as nossas emoções. E não é conhecer as nossas emoções. Quais são as emoções? As emoções do divertidamente. Emoção, tristeza, medo. Né? Não é só nomear, mas saber que cada emoção em cada pessoa ela se desenvolve a partir de uma coisa, a partir de um modo diferente. Porque o modo como Ana experiencia a tristeza é diferente do modo como Clara experiencia. Porque o modo como eu vivi a minha história, quem eu sou, é diferente de você. O modo como eu experiencio o medo é diferente de você. Sabe? Então, além de entender que as minhas emoções fazem parte, me constituem enquanto pessoa, é entender quem é essa pessoa. Quem é Ana? Como é que ela sente essas emoções? Né? Ela, quando ela está com medo, ela age como a Ana pequenininha, quando era criança, que se escondia dentro da guarda-roupa, né? Ou debaixo da cama. Ela ainda é essa menina? Ou ela é a menina que está com medo, que está tudo aqui revirado, mas vai e bota a cara ainda, sabe? Quem é ela? Então, eu preciso entender quem é essa pessoa, eu preciso entender. Né? Vocês precisam entender quem são vocês, como essas emoções elas estão sendo reguladas por vocês. Né? Porque se essas emoções ainda estão sendo reguladas de modo ainda muito infantil, muito imatura, é extremamente importante o processo psicoterapêutico, o profissional da psicologia, né? Para que possa acompanhar.
né? E compreender junto com vocês essas emoções primárias, infantis, para que você entenda que você já cresceu e que você pode lidar com essas emoções de um modo diferente. Aí sim, as técnicas, o relaxamento, a meditação, o crossfit, o yoga, a corrida e todas as outras coisas que a gente pode utilizar vão funcionar de uma forma muito melhor, né? E tudo isso junto, tá? Né? Primeiro eu tomo remédio, depois eu faço isso. Não, tudo isso tem que ser ao mesmo tempo. Eu tenho que cuidar de tudo isso ao mesmo tempo, porque eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Então, eu tenho que estar fazendo um acompanhamento médico, ao mesmo tempo que eu estou no psicoterapia, ao mesmo tempo que eu estou cuidando da minha espiritualidade, ao mesmo tempo que eu estou cuidando do meu corpo, né, numa academia, num esporte, porque tem gente que não gosta de academia, né? Mas eu posso gostar de um esporte, de correr, de uma natação, de uma dança. Tem que procurar coisas que eu goste, né? Eu vou procurar um profissional que me ajude a desenvolver habilidades que eu não tenho. Se eu tenho dificuldade e limitações aqui na faculdade, procure. Você tem uma psicopedagoga, vá lá procurar ela. Como é que eu melhoro essas dificuldades, essas limitações que eu tenho? Né? Vou organizar a minha rotina, vou ter tempo para ter outras coisas na minha vida para além disso aqui, porque a minha vida não é só isso aqui. Eu não sou um robô dentro dessa sociedade utilitária. Eu posso também estar nessa sociedade utilitária fazendo e cumprindo coisas dela, porque eu quero ser um profissional, eu quero ter uma carreira, eu quero ter sucesso, eu quero ganhar dinheiro, mas eu também quero ser uma pessoa. E eu quero ter uma vida útil que vale a pena ser vivida. E como é que vale a pena ser vivida essa minha vida? É fazendo o quê? É tendo o quê? É gostando do quê? Então, eu preciso começar a parar para refletir sobre essas coisas. Ana, para a gente encerrar, vamos fazer um bate e volta, certo? Tem algumas perguntas aqui para a senhora. Tá. E a senhora vai me dizer se é mito ou verdade, tá, certo? Vamos lá. Animais de estimação ajudam realmente na ansiedade? Hoje em dia a gente vê que existem agora laudos ou documentações que animais de estimação podem utilizar para frequentar certos ambientes como apoio emocional, e aí permitem que eles participem ou que eles entrem em ambientes que geralmente animais de estimação não podem entrar. E aí, isso é mito ou verdade? Animais de estimação podem ou não contribuir para a ansiedade, para diminuir a ansiedade, no caso? Rapaz, eu não sei se tem algum estudo. Eu ainda não vi nenhum estudo específico científico falando sobre, mas eu super apoio, eu acho que é super verdade. Porque um animal, o pet, né? Inclusive, na verdade, assim, inclusive existem várias terapias, né, que inserem um animal, né? Principalmente, eu lembrei agora de um estudo que foi feito com pessoas que têm depressão crônica, né, em que o pet é inserido, o cachorrinho é inserido na vida da pessoa e há resultados bem interessantes, né, de melhora do quadro clínico desses pacientes, justamente porque o pet ali é uma rede de afeto, né, onde você se reconhece para além de algo ali, você se sente amado, amada, e você também tem ali obrigações, responsabilidades com aquela vida, né? Vamos lá. A próxima pergunta é se a ansiedade ela está ligada ao envelhecimento. É mito ou verdade? Mito? Não, peraí, calma. Está ligado ao envelhecimento? Essa pergunta fica bem complicada, porque, veja só, os transtornos de humor atingem duas populações importantes. As dos jovens, de 18 aos seus 25 anos, e as das pessoas idosas, dos 55 até os seus 75 anos. Então, sim, de alguma forma, não é que esteja ligado, não, é porque eu vou envelhecer e eu vou ficar ansioso. Mas para a gente viver uma sociedade em que existe o culto ao jovem, né? O culto ao belo, ao jovem, e a demonização do que é o velho, então a questão do etarismo pesa muito. Então a gente vai ver, sim, que muitos idosos desenvolvem ansiedade, não por uma questão de declínio exatamente específico, porque é um declínio cognitivo, a pessoa vai agora ficar ansiosa.
Não, mas por conta justamente de que, se eu estou numa sociedade em que o carro-chefe é a hiperprodutividade, e eu, né, vou estar numa fase da vida em que eu estou aposentado, né, em que eu já não vou estar servindo, digamos assim, né, para essa sociedade de alguma maneira, então isso pode sim provocar sintomas de ansiedade e, obviamente, quadros depressivos. E é uma população que a gente tem que ter muito cuidado, porque altos índices de suicídio, enfim, de depressão, de ansiedade, de transtornos de humor. Professora Ana, muito obrigada pela participação, pela experiência da senhora, por todo esse aconselhamento que a senhora deu. A gente agradece de coração. A gente vai deixar aqui na descrição as redes sociais da professora Ana. Ela também vai falar um pouquinho a respeito do tema agora, se ela quiser dar uma palavrinha sobre. E a gente de coração agradece. Espero que a senhora venha mais vezes para compartilhar com a gente mais do seu conhecimento. E a senhora quer falar alguma coisa? Gente, eu queria muito agradecer, tá, o convite mais uma vez. Para mim foi muito bom poder estar aqui com os meus queridos alunos. Mais uma vez, parabéns, tá? Maravilhoso o projeto. E só reforçar que, diante, tá, do sofrimento, se você está passando por alguma situação, algum problema, angústia, tristeza, não se cale. Procure ajuda, certo? Procure alguém. Existem profissionais capacitados que podem te ajudar, que vão te ajudar, certo? Vocês não estão sozinhos. Lidar com o sofrimento é algo que, sim, faz parte da nossa existência humana, mas a gente não pode e nem deve banalizar, tá? Então, procure ajuda. A gente está por aqui, tá certo? Beijo.